Show. 2, 3, som, testando. Primeiro ano, meus amores, avaliação, né? Essa avaliação já estava pronta, a título de curiosidade, antes da pandemia, né? A gente vai fazer essa prova na semana, na semana posterior, né? Mas tudo bem. Então tá aí, primeiro ano, carinha feliz, e um coraçãozinho pra vocês. O tio está com saudade. Vamos lá. Vou botar essa folha aqui em cima. É o seguinte, a revisão, a gente vai basicamente focar em 2 pontos. Conjuntos e função do primeiro grau, tudo bem? Tudo bem light, tudo bem tranquilo. Tem uma folhinha aqui pra gente usar como rascunho, tá bom? Mas você vai lembrar de conjunto, por exemplo, vou usar essa folha aqui, a gente volta e usa ela como exemplo. Dados os conjuntos A, aí o conjunto A seria 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o conjunto B, 2, 4, 6, 5, 9. E o conjunto C, 0, 3, 6, 9, 10, determine. Isso quer dizer o quê? É como se assim, eu tivesse aqui uma... Vou escrever o nosso rascunho aqui. Vou pegar uma canetinha aqui. Nosso conjunto é como se fosse assim. O A, né? Vou escrever aqui também do ladinho aqui o B. E o C eu vou escrever aqui do lado. E o C. Representando eles como um diagrama, só para você visualizar, aquela bolinha assim. E esse aqui outro. É como se aqui dentro, ó, igual no A, né? No A eu teria aqui dentro quais elementos? O 0, o 3, teria o 4, o 5, teria o 6, teria o 7, teria o 8, né? São esses. No C, fazendo B aqui primeiro. No B eu tenho 2, tenho 4, salvo engano tenho 5, tenho 6 e tenho 9. E no C? No C eu vou ter o 0, 3, tenho o 6, tenho o 9 e tenho o 10. Qual o cuidado que você vai ter? A gente vai começar a fazer as questões agora. Então, a primeira questão fala assim: a união de A e B. Esse símbolo aqui, o U, significa união. E esse aqui, assim, significa interseção. Se você tiver na dúvida, união é como... na união, que eu vou colocar bem aqui, ó. Na união, a gente vai pegar o conjunto A e somar com o conjunto B. O que vai acontecer? É como se eu estivesse pegando esse conjunto e somando com esse. Essa é a união dos dois. Aí você vai ter que tomar cuidado com o seguinte. Observe que tem elementos aqui, por exemplo, o 0 tem nos 2, entendeu? O 0 tem nos 2, o 6 tem nos 2, o 3 tem nos 2. Então, observe que se você só somar tudo que tem aqui, você vai estar somando 2 vezes alguns elementos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a famosa intersecção, né? A união ela é também representada pelo U, mas tome cuidado com essa criatura aqui, ó. A intersecção é esse cara aqui do meio. A intersecção é esse aqui. Então, esse aqui a gente costuma chamar de intersecção. Entendeu? E ela é escrita como? Assim. É assim que vai vir. Então, quando no item V é assim, vai ser intersecção. A gente vai ver já que tem. Então, por exemplo, para mim fazer essa questão aqui, por exemplo, ele quer a soma do A com a união, né? A união com B. Dá para fazer batendo o olho, mas se for fazer assim, só para você ver no diagrama. Se eu somar o A com B, aí você tem que olhar. Tem algum cara aqui, ó. A união com B é que o item quer. Esse conjunto, para mim fazer essa junção dos dois, ó, A e B, né? Vai ficar a união com B, vai virar um conjuntão só.
Quem é o elemento que é comum aos dois? Aí você vai olhar, peraí, ó, o 5. Vamos marcar ele com a canetinha. Como diz o professor Milhão, minha canetinha chamadora de atenção. Aqui, ó. 5 tem nos dois, tá vendo? Qual o outro que tem nos dois? Opa, 4 tem nos dois. Tem mais algum? 2 só tem aqui. Opa, 6 tem nos dois. Tá vendo? Então veja que esse daí, se a gente basicamente só pegar esses elementos e colocar aqui dentro, todos esses camaradas vão estar repetindo. Essa é só a ideia da união, você tem que tomar cuidado com isso. Então, como é que eu aconselho você fazer? Faça pela intersecção, entendeu? É como se eu tivesse aqui, ó, quando eu fizer esse cara aqui, a união com B, né? Aqui é meu conjunto A, aqui é meu conjunto B. E comum aos dois, eu tenho o quê? 4, 5 e 6. Show! E qual é o elemento que só tem em B? Ué, o 2 e o 9. Qual é o elemento que só tem em C? Ou em A? 0, 3, 8 e 7. Apareceu 87 aqui, né? Deixa eu riscar, só para não ficar na dúvida. 8 e 7. Então, veja que agora sim, agora eu tenho a união dos dois. Então, como é que vai ficar essa união, então? Trazendo para a nossa folha, aqui do lado. Essa nossa união aqui, ela vai ficar como? Quando eu fizer a soma desses dois elementos, a união com B, então eu vou ter aqui, ó, 0, 2, ó, o 2 aqui, 4, opa, pulei o 3, tá? Vou colocar aqui riscadinho 3, só estou colocando na ordem, tá? 3, agora sim 4, opa, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8 e tem o 9 aqui no B. Então pronto, quando eu unir os dois, eu vou ter isso. Tem a formulazinha também, a formulazinha. É a união menos a interseção, mas às vezes você esquece a fórmula, então estou te ensinando do jeito mais básico possível, beleza? Para você fazer qualquer questão. Agora olha só, como a questão te dá para fazer de cabeça aqui, ó, a questão B. A questão B fica de graça, né? O item B fica de graça. Por que o item B fica de graça? Ué, porque o item B pede A, U para baixo, isso aqui significa o quê? Intersecção, certo? A intersecção é o quê? É os elementos que eram comuns nos dois. A saber, nesse caso, quais? 4, 5 e 6. Então, nesse caso aqui, ó, a resposta aqui vai ser então o quê? 4, 5 e 6. Essa interseção. São os elementos comuns dos dois. Show. Agora ele quer A união com C. Show. Vou pegar o A e vou unir com o C. Vou fazer a mesma coisa também. Tudo bem? A mesma ideia. Então aqui, pegando agora os elementos de C, vamos ver aqui, fazendo aqui do lado, ó, agora a gente vai fazer A união com C. Então vamos pegar o A, vamos pegar o C, fiz numa cor só aqui, então vai ficar o A e o C, para a gente não confundir. Vamos observar se tem algum que é comum aos dois. Vamos começar pelo 0. Opa, tem 0 aqui e tem 0 aqui, ó. Tem A no B, tem 0 no A e tem 0 no C. Opa, então aqui na minha interseção aqui, ó, eu já vou botar quem? O 0. Vamos ver se tem mais um. 0, depois do 0, 1 não tem, 2, opa, tem 3, tá vendo? Tem 3 aqui e também tem 3 aqui. Então aqui na comum aos dois tem 3. Interseção é isso, comum aos dois. O que mais? Tem 4? Opa, ele não tem o 4. Tem 5? Ele não tem 5. 6 ele não tem. 7 ele não tem. Opa, 6 tem sim, ó. 6 aqui, ó. Tem o 6. Então aqui dentro também tem o 6. Pronto. Porque o 8 ele não tem. Aqui tem. O 9 aqui tem, mas aqui não tem. O 10 aqui tem e aqui não tem. Então esses são os elementos comuns aos dois. Então, agora é só colocar o restante. Então aqui tem o 0, 3. Opa, então aqui eu tenho que colocar agora o 4. O 5. Show. 4, 5. O 6 não, porque é comum para os dois. Vou colocar o 7. E vou colocar o 8. Aqui eu vou colocar só o 9 e o 10. Pronto.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, cada um tem 5 elementos, o outro tem 7. Pronto. A união, então, a união dos dois é isso. Vamos colocar aqui na nossa folhinha, organizando bonitinho, como a resposta quer. A resposta quer assim. Unir os dois, então vai ficar um conjunto com o primeiro elemento 0. O segundo vai ser 3. Terceiro, 4. Quarto, 5. 6. 7. 8. 9 e 10. Pronto. É isso. Acabou. Conjuntinho, basicamente assim. Tem outras explorações, dá para fazer de maneira mais contextualizada, mas assim, para nossa prova, isso aqui é o básico. Para nossa prova não vai fugir dessa ideia aqui não, tudo bem? Então aqui no conjunto, ó, já pode marcar aí, ok? Foi certinho, beleza? Tranquilo, né? Vamos ver uma questão aqui agora, que já é outra ideia. Também vai, é a mesma ideia que vai estar na prova, tá bem? Expresse por meio de uma fórmula matemática a função a cada número real x associa. Ou seja, a sua terça parte. Então, a sua terça parte é o quê? Você quer que escreva como uma função. Se a tua terça parte é eu pegar alguma coisa e dividir para 3. Isso aqui vai ser a terça parte desse negócio. Tranquilo, né? Isso aqui de boa. O seu dobro diminuído... Vamos escrever mais para frente. O seu dobro diminuído de 3. Ué, o dobro é o quê? É vezes 2. Então, é alguma coisa vezes 2 diminuído de 3. Também não é coisa de outro mundo, né? O seu dobro dividido de 3. Mais leitura só, tá? A sua metade somado com 3. Opa, então eu vou pegar uma criatura. A sua metade. Opa, se você pega o chocolate e eu falo, me dá a metade, você parte ao meio, né? E vai me dar uma parte. Então, a metade é o quê? 1 sobre 2. Então, a sua metade somado com 3, então eu pegar alguma coisa, nesse caso eu falei chocolate, né? E dividir por 2, mas nesse caso ele falou somado com 3, então mais 3. Então, f de x aqui, né? Seria isso. F de x aqui seria igual a isso. O seu cubo somado com o seu quadrado. Então, opa, aqui tá de boa também, né? Ó, f de x vai ser alguma coisa que eu não sei, mas eu sei que ela tá ao cubo, que é o seu cubo. Cubo somado com o seu quadrado. Então, eu vou somar com essa mesma coisa, só que agora ao quadrado. Pronto. É só esse tipo de leitura que a gente vai explorar na sua avaliação, tudo bem? Só essa ideiazinha aqui. Isso que é a ideia básica de equação, né? Até aqui tá, isso aqui tá light, né? Vamos ver mais um aqui. Esse aqui já é um pouquinho mais contextualizado. Eu falei dessa questão em sala, só que eu botei outros valores aqui, tá? Porque a da sala eu já não lembro mais. Um motorista do Uber... Meu Deus, eu babei bem aqui. Mas tudo bem. Caraca. Um motorista do Uber, com o intuito de equalizar suas corridas, ou seja, né, melhorar isso, o seu ganho, né, angariar mais, cobra um valor fixo de R$5. Opa, então o fixo é 5. Mais R$2 por cada quilômetro rodado. Baseando nisso, qual a função que melhor expressa a situação? Olha, veja, pequeno gafanhoto. Vai ser uma função f de x igual ao quê? Ó, veja que x é um valor fixo, né? Posso escrever assim, né? Mais R$2 a cada quilômetro rodado. Então, R$2 vai estar em função de um número. Esse número aqui vai ser o quê? Cada quilômetro que roda. Certo? Mais ou menos isso. X é cada quilômetro rodado. Então, eu teria aqui, então, R$2 vezes x. Mais, né? Que ele falou que é mais. Onde x é a quantidade de quilômetros que ele roda. Então, a funçãozinha que expressaria isso também seria essa. Se você escrever, por exemplo, f de x igual ao 5, fixo R$5, mais R$2 a cada quilômetro, é a mesma coisa, tá bom? Não tem problema nenhum. Aqui eu só botei na ordem
Só mudei a ordem aqui, mas não muda nada, tá bem? Show! O valor de uma corrida que percorre 20 km. Opa, então x vai ser quanto? 20, porque x é a quantidade de quilômetros. Então eu vou ter aqui então que f de, como eu estou falando de 20 km, então em vez de escrever f de x, eu vou escrever f de 20, porque eu vou substituir o x por 20. Então vai ficar 2 que multiplica 20 mais 5. Isso vai dar quanto? F de 20 vai dar 2 vezes 2, 4, né? Então, mas não é 4, não é 2, é 20, então eu só boto um zero aqui. 40 mais 5. Então, F de 20 vai dar 40 mais 5, 45. Essa é a nossa respostinha. Agora veja aqui, ele quer o valor, né? Ou seja, então, de boa, né? Ele vai ganhar quanto aí nessa corrida? R$45. Show? De boa, né? Tranquilo. A distância percorrida numa corrida que lhe rendeu R$150. Vamos usar uma folhinha aqui, ó. Uma folha de rascunho que era dos conjuntos aqui, ó. Vamos usar aqui atrás. Vamos usar aqui do lado, vai ficar melhor aqui embaixo, ó. Vamos fazer... Não sei porquê, mas eu gosto de riscar. Deixa eu fazer esse risco com essa caneta roxinha. Acho bem machão. Então, vamos lá. Ele falou que a corrida agora... A corrida rendeu R$150. Veja que é o mesmo motorista de Uber. Então, a função que representa o quanto ele ganha é a mesma, que é 2x, onde x é a quantidade de quilômetros, mais R$5. Veja que o item menciona que ele ganhou 150. Ou seja, esse valor aqui, o que seria o total, que lá na outra tinha dado, né? 45, aqui ele já fala, deu 150. Então, na verdade, ele quer que a gente diga o quê? A quantidade de quilômetros que rodou. Então, eu vou pegar 150 e vou igualar a expressão 2x mais 5. Só agora, fazer essa equaçãozinha básica. 5 passo para o lado de lá. Então, eu vou ficar com 150 menos 5 igual a 2x. Tem uma agonia quando tá assim. Posso trocar? Pode, não muda nada, tá? Trocando os dois ao mesmo tempo assim, ó, não altera nada, tá? 150 menos 5. 150 menos 5 vai dar 145. Show? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, vou ficar com x igual a 145 dividido por 2. Aqui, vamos fazer, ó, 145 dividido para 2. Pego 14, né? Porque 1 é menor que 2, então não dá certo. 14, tem algum número que multiplica por 2 que dá perto de 14? O 14 tem, né? 7. 7 vezes 2, 14. 14 menos 14 dá 0. Desce o 5. 2, né? 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 dá 1. Botei um traço embaixo do 1. Entendedores entenderão. Droga. Agora veja que 1 é menor que 2, então não dá para fazer a conta. Então eu boto uma vírgula aqui e vem um 0 para cá. Agora sim. O número que eu multiplico por 2 chegou a 10 ao próximo de 10, 5. 5 vezes 2, 10. E aqui dá 0. Então, 725. Então, x é igual a 72,5. Opa, veja que o x, criatura divina, são que é a distância percorrida, certo? Então, ele percorreu 7,5 quilômetros. Pronto, acabou. Sua prova vai gerar em torno disso aí. Por causa da pandemia, correria, né, sua prova já estava pronta já, então a gente não... A matéria posterior a isso a gente acaba que não vai nem colocar na prova não, vai ficar para o segundo bimestre, entendeu? Mas é isso, básica, tranquilo, né? Tem muito que você chorar. Fechado? Qualquer dúvida, tá? Opa, função aqui do primeiro grau, ó. Vamos dar um vizinho aqui, ó. Qualquer dúvida, põe lá no GR8. E também faz uma gentileza para mim. Coloca lá no GR8 o que você achou dessa maneira de explicar assim na folhinha, tá bom? Se o áudio tá bom, se você gostou da explicação, se ficou bem explicado, se poderia facilitar mais alguma coisa para vocês. Fechou?
Conto com a sua participação lá também, tá bem? Valeu!